Olá e bem-vindos! Ao mergulhar em textos cósmicos, quem nunca se perguntou como seria ter, bem, um mapa para o que vem a seguir? É precisamente um desses mapas que vamos explorar hoje. Um guia que nos leva a uma paragem na nossa jornada cósmica, um lugar chamado o Sistema de Satânia. É, sem dúvida, a grande questão, não é? E de acordo com a fonte que estamos a analisar, a resposta não é bem um destino final, mas sim o início de uma viagem. Uma viagem absolutamente extraordinária, uma espécie de educação cósmica. E o ponto de partida dessa viagem é precisamente um sítio chamado Satânia. Por isso, vamos encarar isto menos como uma análise de um documento e mais como um guia de viagem. Nós somos, por assim dizer, os mortais ascendentes e este é o nosso itinerário. A nossa primeira paragem, então, a vizinhança cósmica. O sistema de Satânia não é só um planeta. Longe disso. É um agrupamento gigantesco de mundos, construídos de propósito, um centro administrativo de uma escala que é mesmo difícil de imaginar. E quando digo que a escala é difícil de imaginar, é porque é mesmo. Estamos a falar de 57 mundos arquitetónicos no total, e todos eles a funcionarem em perfeita harmonia, cada um com o seu propósito específico no grande esquema das coisas. E aqui está a organização do sistema. Bem no centro de tudo temos a capital, Jerusalém. A orbitar à volta dela estão 7 satélites principais, conhecidos como os mundos de transição. E cada um destes tem os seus próprios 7 subsatélites. Portanto, dá para ver logo que isto é um sistema super organizado, desenhado a pensar na educação e na progressão. E agora vamos ver como é que isto funciona na prática. Estes 7 satélites principais são basicamente o coração do nosso percurso educativo. Não são apenas sítios para se viver, são um verdadeiro currículo vivo, feito para transformar um sobrevivente mortal num cidadão cósmico cada vez mais evoluído. E cada mundo é um passo. A coisa começa no mundo finalitor, onde se consegue ter um vislumbre do destino final. Depois vai-se avançando por mundos dedicados a aprender sobre uma nova forma de existência, que eles chamam de moroncial, que é, vá lá, um estado entre o físico e o espiritual, e a interagir com seres como anjos, superanjos e filhos divinos. O ponto alto é o sétimo mundo, uma esfera completamente silenciosa dedicada apenas à adoração. É um caminho muito claro de aprendizagem passo a passo. Mas, atenção, nem tudo é luz e aprendizagem. Ao orbitar o sétimo e mais sagrado dos mundos, existem mundos-prisão. Esta citação refere-se ao espetáculo triste, como diz, dos seres caídos que lá estão. E entre eles está a figura central de uma rebelião que marcou a história de Satânia para sempre. Lúcifer. Esta história da rebelião não é só um detalhe, ela define completamente a administração atual do sistema. Para percebermos quem governa Satânia hoje, temos mesmo de perceber a crise que moldou o sistema. E este quadro mostra a mudança de uma forma muito clara. O líder original, Lúcifer, foi uma causa de instabilidade tremenda. O seu sucessor, Lana Forge, foi escolhido exatamente por ter provado a sua lealdade inabalável durante não uma, mas 2 rebeliões em sistemas diferentes. Ele é, no fundo, o restaurador da ordem, um administrador testado em batalha, por assim dizer. Ora, por causa dessa rebelião, o governo, que seria normal, foi expandido. Em vez do trio de líderes que é habitual, Satânia passou a ser administrada por este Conselho de Emergência, com 7 membros. Liderados por Lana Forge, esta equipa garante que o sistema se mantém estável e seguro e cada membro tem um papel muito específico, desde a governação até à custódia dos prisioneiros. Mas o governo é só uma parte da equação. A vida em Jerusalém, a capital, é definida pelos seus cidadãos permanentes, que têm um papel absolutamente vital na educação dos recém-chegados. E aqui entram os filhos materiais. O nome já dá uma pista. Eles são uma ponte fascinante entre o mundo físico que nós conhecemos e as realidades mais elevadas. E como são os cidadãos permanentes de Jerusalém, tornam-se os nossos primeiros e mais importantes mentores nesta jornada. E a sua função é crucial. Eles não só tratam da administração da capital, como funcionam como os nossos padrinhos cósmicos. E o que é absolutamente fascinante é que eles ajudam a compensar experiências que talvez nos tenham faltado na Terra. Por exemplo, se alguém nunca teve a oportunidade de ser pai ou mãe, pode ganhar essa experiência essencial ao trabalhar com as famílias dos filhos materiais. É uma forma de preencher lacunas importantes no desenvolvimento da alma. Muito bem. Então como é que se progride neste sistema? Como é que uma pessoa se qualifica para maiores responsabilidades? Bom, não é por antiguidade, nem por poder. É através da aquisição de uma coisa, sabedoria. A medida do progresso chama-se mota.
E não se trata apenas de conhecimento intelectual, de livros. É uma sabedoria muito mais profunda, que mistura as lições da vida mortal com a nova percepção da existência moroncial. É o verdadeiro indicador do crescimento de uma personalidade. É a mota. Isto leva a um conceito de governação que é, uau, verdadeiramente revolucionário. Em Jerusalém, toda a gente tem direito a voto, mas o peso desse voto é determinado pela mota. A sabedoria que se adquire traduz-se diretamente em mais influência. Um voto pode valer apenas 1 ou pode valer até 1000, tudo dependendo do progresso de cada um. E para que esta mota seja certificada, não é assim de qualquer maneira. É preciso passar por 3 avaliações bem rigorosas. Primeiro, os Melquisedeques examinam a sabedoria. Depois, as brilhantes estrelas vespertinas avaliam a percepção espiritual. E, por fim, os 24 conselheiros medem a realização social de cada um. Só depois de passar por todo este processo é que se ganha o direito de participar a fundo no autogoverno do sistema. E isto tudo deixa-nos com uma última questão para refletirmos. A fonte diz que o governo representativo é o ideal divino do autogoverno entre os seres que não são perfeitos. Então, o que é que isto nos diz sobre a relação entre democracia e a imperfeição? Será que é a nossa própria imperfeição que torna um autogoverno não só possível, mas essencial para o nosso crescimento? Fica a ideia para pensar.